Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem, muito bem. Começamos mais um Papo com Elias e a ideia do Papo com Elias você já sabe qual é, né? A gente contar histórias. Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contá-la. E esse é o objetivo nosso, tá bom? Deixa eu lembrar você também o seguinte, tem uma coisa que é importante. As ideias circulam, não é? Mas a moda também pode circular. E eu queria agradecer o brechó que me veste. Então um beijo, um abraço para o pessoal muito legal que é o Peça Rara ali do bairro Anchieta. Maurício, um beijo para você, toda a sua equipe. Crianças vestem brechó, mulheres e nós homens também. E vamos fazer a moda circular, isso é importantíssimo, tá bom? Ter mais consciência ambiental também com o que você usa com a sua roupa. Combinado? Ó, não tem jeito, os tecnocratas ficam querendo dizer pra gente que a economia é uma ciência exata. Mas não dá para calcular tudo. Por quê? Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, estamos no meio da economia. O que é economia? E olha só, nós temos aí várias coisas econômicas que estão acontecendo no mundo inteiro. E a gente precisa saber que história que é essa e como é que ela nos afeta. E aí nós resolvemos chamar um ciclista, que é economista, para falar sobre esse assunto e também sobre outros. Então eu queria ter o prazer de receber aqui nosso convidado, que é o Gelton Filho. Gelton, obrigado pela presença, querido. Prazer enorme. Economista ciclista. Exato aí. Ou um ciclista economista? As duas coisas juntas, funcionam muito bem. Ô meu jovem, nós estamos aí com aquele presidente dos Estados Unidos, que é Fandangos em pessoa, aprontando com um tarifaço. Né? Nós tivemos isso aí na última semana. E aí, como é que você está vendo essa situação, hein, Gel? É uma desorganização completa, porque sai inclusive do foco econômico. Né? Os Estados Unidos é um país que a gente tem déficit comercial com eles. Então nós exportamos para eles menos do que eles exportam para nós, ou seja, fazendo uma tarifa ele vai piorar também a condição interna dele. Não faz sentido, né? A gente já está vendo isso acontecer. Por outro lado, tem outros assuntos ali que ele toca numa carta muito mal escrita, por sinal, que é a questão das Big Techs, né? Onde ele está muito inserido. Tá. E tem uma questão também de tentar pautar um assunto, porque o Trump, a gente já viu isso. Fez isso com a China um tempo atrás, joga a tarifa lá em cima, truca, joga mais alto, e aí chega no momento de construir um certo acordo, dada a pressão da economia americana, porque eles também não querem perder dinheiro. Então a gente tem que ver nos próximos dias como que isso vai se dar. O fato é que o Brasil tem dado uma resposta interessante, primeiro devolvendo a carta, do ponto de vista da negociação entre países, é uma profunda, é uma repulsa, no sentido de nem aceitar o que foi falado. Interessante. Porque isso está fora das relações internacionais. Não cabe pela internet um presidente comunicar com outro, como foi feito. E não vale a interferência no processo do jeito que foi feito em relação a um julgamento que está acontecendo no Brasil. Então é um desarrazoado total, completo, mas com um posicionamento de redes sociais e de mídia logo após a reunião dos BRICS. Então, você acha que tem muito a ver? Entendo que é um posicionamento para mudar o foco do que era mais importante. Por que o BRICS ele assusta tanto assim os Estados Unidos? Primeiro porque ele rompe uma hegemonia dos Estados Unidos. Para a sobrevivência dele, ele depende do dólar. Se o dólar deixa de ser uma moeda de troca internacional, se ela perde o valor, o déficit dos Estados Unidos é absurdo. Ele não consegue financiar, ele quebra. Perfeito. Então, quando o Brasil e outros países estão discutindo no Banco dos BRICS
O mesmo que a gente fez aqui no Pix, você pode fazer trocas muito mais fáceis do que os sistemas que são usados até hoje. Mas já foram testes, o pagamento é mais rápido, ou seja, as empresas não vão demorar uma semana a receber. Então você faz uma transação e acabou. Então você discute, por exemplo, os cabos submarinos, de você ligar os países sem a dependência dos Estados Unidos, ou seja, é uma reorganização geopolítica desses países que estão mostrando uma nova forma de se discutir o mundo. Não é mais bomba, guerra, indústria armamentista. Vamos fazer de outra forma, entre que os países podem colaborar com o que tem de melhor. Interessante. Dá para a gente pensar numa decadência dos Estados Unidos? Pois é porque assim, isso do ponto de vista histórico não é uma coisa rápida de se acontecer, mas alguns movimentos estão acontecendo de maneira muito acelerada e cada vez mais claras. O próprio posicionamento dos Estados Unidos de não entender essas mudanças do cenário internacional está gerando certo pânico deles. Então eles não conseguem, por exemplo, produzir na velocidade que a China produz. A vantagem tecnológica da China, eu estou falando inclusive em termos de armamentos hoje, é tão grande que ela vai superar em todos os aspectos os Estados Unidos, é questão de tempo. A questão é como os Estados Unidos, por exemplo, passou na frente da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Como se deu esse processo? Não é de um ano para o outro. Perfeito. A mesma coisa está acontecendo agora China e Estados Unidos. Tanto é que para o Brasil, nós temos, vamos dizer assim, de exportações 12% dos Estados Unidos, a China é 28%. Os Estados Unidos já foi mais, né? Já foi Muito mais de 20%, Não, né? já foi mais de 40%. Mais de 40%, que loucura. Então, essa inversão que aconteceu nas últimas 2 décadas, principalmente, recolocam o Brasil como um importante parceiro no cenário internacional, porque do ponto de vista geopolítico, a gente não tem conflitos armados no nosso entorno. A gente consegue organizar uma produção e entregar alimento mesmo com guerras, com tudo acontecendo. Então, a gente tem uma questão estratégica e fundamental. Nós tivemos aí um trabalho muito forte da Embrapa, do governo mesmo, melhorando em termos de tecnologia. A gente Pesquisa, tem né? a Embraer, Isso. que resolveu potência, né, problemas, no mundo inclusive inteiro. da Boeing, que eles não conseguiam resolver. Então a gente tem que entender que o nosso lugar no mundo também é diferente. Então não dá mais para a gente, vamos dizer, usando o termo vulgar, não dá para ser capaz de ninguém. Nós temos a nossa história. Mas a gente tem um complexo de vira-lata também, né? Algumas pessoas, né? Deixa eu voltar no BRICS, porque eu fiquei pensando aqui, Gelton, que você falou. O BRICS tem a Índia, tem a China, tem a Rússia. Mas se a raiva é do BRICS, por que implicou com o Brasil? Não é só com o Brasil, né? Tá. O Canadá também já sofreu Verdade. agora. Tanto é que o governo canadense mudou a fala do ponto de vista, nós tratamos aqui das relações internacionais. O Canadá já trata os Estados Unidos não mais como um irmão. Verdade, é mais duro agora. Mas né? isso mudou a forma, porque eles estão reagindo. O México mudou a forma. Então, a ascensão do Trump novamente traz um cenário que era diferente do que estava organizado. Então, os Estados Unidos, desde lá da década de 70, exportava, né? A lógica dele foi o quê? Vamos produzir tudo fora a custo barato, escravizava o mundo e comprava os produtos baratos. Desindustrializou. O que eles fazem com isso agora? Eles precisam importar tudo de todo mundo. Então, quando você bota uma tarifa dessa, na verdade, ele está pressionando o mercado interno. Já pensou quanto que eles tomam de café que não tomavam antes? Nossa. Nós somos o maior produtor, então a conversa passa por aí. Não é simplesmente colocar uma tarifa. A carne vai subir muito de preço lá, né? Você vai ter outras questões, Suco de é laranja, muito importante no aço, suco de laranja, mas outras questões. Então, não é simplesmente você colocar uma tarifa de 50% que vai resolver. Isso inviabiliza alguns setores. Carne, por exemplo, a 50% não vai. Indústria da pesca, a mesma coisa. Já tem container voltando.
Agora, então vamos entrar no agro, né? Sim. O agro vai ser um dos setores mais afetados no Brasil. Então a gente tem que entender uma coisa também, porque a gente é concorrente dos Estados Unidos. Então tem várias coisas que, do ponto de vista do agro, que eles produzem nós também. Então a gente fica sempre disputando o número de cabeças de gado, produção de soja, produção de etanol. Então não é assim, o Brasil é concorrente direto dos Estados Unidos. É óbvio que, por exemplo, quando a gente fala de preços internacionais, todo mundo se equilibra. A segunda pauta de exportação nossa hoje, e já atravessando o processo, é o petróleo. O Brasil está exportando petróleo. Como nós não temos capacidade de refino ainda, consolidada no 100%, a gente exporta muito petróleo. Os Estados Unidos botou tarifa, a gente manda para outro lugar. E aí o que acontece que é mais contraditório na tarifa? Os Estados Unidos manda a gente para um acordo ainda mais forte com a China e com o BRICS. Porque se eu não vou exportar para ele, para quem que eu vou mandar isso? O mercado interno não absorve tudo. Então, vou abrir outros mercados. Então, é isso que está acontecendo nos últimos dias. O Brasil está rediscutindo para onde vai alocar essa exportação que iria para os Estados Unidos. O Gelton, eu estou achando interessante que você está tendo uma visão otimista dessa situação. É isso mesmo? Não. Então tá. A gente, dentro das complexidades, porque esse jogo é muito mais denso e mais pesado. Então, à medida que as negociações vão acontecendo, uma tarifa de 50% é ruim para nós e é ruim para eles. Mas, nesse momento, é ruim para eles muito mais por essas condições que eu disse. Óbvio, a gente vai ter uma retração. Vai sofrer, né? A gente pode ter um aumento do desemprego, por exemplo, na cadeia do aço, mas você pode ter um programa de compensação interno, que é nítido dos programas do PT fazer isso. Sim, sim. Né? De você realocar e ter um certo incentivo durante um tempo. Enfim, você tem ferramentas econômicas para enfrentar isso. Não é bom, mas também não é tão ruim assim, porque os Estados Unidos não têm esse tamanho todo mais na economia brasileira como tinha antes. E outra coisa que a gente precisa dizer é que a gente não está hoje como a gente estava há 30 anos atrás. Hoje o Brasil tem reservas cambiais importantes. Então nós temos 350 bilhões nos Estados Unidos que nós investimos. Olha só, hein? As nossas reservas estão em dólar. Não é isso? Então eles nos devem, assim como eles devem trilhões à China, que tem recurso. Uma das estratégias da China quando aumentou a taxa foi bater no dólar. Eles retiraram as reservas, parte, e os Estados Unidos recuou. Porque se tirar, ele derruba o dólar. Olha, eu não tinha pensado nisso. Porque tudo funciona em torno do dólar. Isso. Quando a gente está rediscutindo, é isso também. O Brasil vai pegar parte da cesta de moedas, que a gente tem de todos, para transações, a gente vai começar a realocar mais no BRICS, porque onde estão acontecendo mais as transações. Se os Estados Unidos pressionam com taxa, nós vamos realocar mais, porque quanto mais transação a gente faz, mais a gente vai precisar de fluxo de moeda. Então, na verdade, ele jogou o Brasil nos braços do BRICS. Essa é a realidade que está acontecendo. Né? Você acha que o Brasil precisa ter também a atitude de reciprocidade, de taxar também, ou não é necessário? Isso faz parte da autonomia do país e da soberania. Né? Não cabe a gente entrar lá e tirar os sapatos toda vez que a gente passa na alfândega e eles chegarem aqui e não ter esse mesmo tratamento. Então a gente precisa de igualdade. Né? A gente quer os norte-americanos vindo passear no Brasil para aprender o que é bom, inclusive para aprender a nossa cultura, para a gente poder exportar mais, com mais alegria, inclusive, além do agro, do alimento, a gente exportar alegria também. Né? E prova disso é o Campeonato Mundial agora, que o Brasil fez um papel importante com os jogadores, mesmo não tendo recursos que os outros países têm. Então, assim, é uma dinâmica que está acontecendo muito rápido. Nós estamos voando num avião da Embraer, trocando asa, trocando tudo, em pleno voo. Em pleno voo, legal. Você está muito tranquilo, né? Sim. A gente da economia tem que estar. A crise é para a gente. Você gosta de crise? Crise é bom para pensar? A crise, como você disse no início, né? A economia não é algo totalmente calculado.
O humano faz toda a diferença na ciência econômica. Então, a gente não tem como controlar todas as variáveis. Então, na verdade, ela é uma ciência social aplicada. Você fala isso no seu Instagram. Sim. Eu achei legal isso que você falou. Isso. Não é uma ciência exata. Não é. É. Exatamente. É interessante porque são muitas probabilidades, né? Muito. Então não dá para ser exato mesmo. Muito. Não dá para você combinar o jogo com todo mundo, né? Legal. Então, à medida que as coisas vão mudando, você vai fazendo também os ajustes necessários. Vamos pensar em Minas Gerais agora. Sim. Como é que esse tarifaço pode afetar a gente? Em que setores, assim, que a gente leva desvantagem e vantagem também? A gente pode tirar alguma vantagem disso? Assim, em primeiro momento, causa surpresa a postura do governador, muito ruim, uma fala muito alinhada com o Trump no sentido dos seus interesses pessoais, e aí eu tiro, inclusive, do ponto de vista da análise política, é um interesse pessoal, né? Ele tem adotado uma postura muito agressiva em relação ao governo federal, pelo interesse próprio de uma candidatura, e isso prejudica muito Minas do ponto de vista dos negócios. Porque essa postura dele não ajudou no governo Bolsonaro. Nós não tivemos reforma de estrada, nós tivemos uma piora de todos os sentidos, de transferência de recursos para a saúde, para a educação. Não conseguiu negociar a dívida. A piora da dívida, quer dizer, além de não negociar, quando fez errado. Porque o regime de recuperação fiscal que ele assina com o Bolsonaro gera uma perda para Minas de 126 bilhões de reais. Isso porque o regime de recuperação fiscal tem uma cláusula que diz que o Estado, quando ele adere, ele abre mão de todas as demandas judiciais. E as demandas judiciais de Minas começaram lá atrás do governo Itamar, com a ministra Carmen Lúcia, que era procuradora-geral do Estado. Ela abre uma demanda judicial que passou esses anos todos sendo julgada e Minas foi vitoriosa. Tanto é que o governo anterior ao Zema consegue, ao final, uma liminar baseada nessa vitória de Minas, que permite ao Zema não pagar durante um tempo a dívida, para fazer essa discussão. O governo anterior estava tentando fazer o quê? O encontro de contas. Vocês devem tanto, eu devo tanto, equilibra, né? E isso não aconteceu. Portanto, da mesma maneira que ao longo de todo o governo não houve sabedoria do Zema, agora piorou. Por esse interesse pessoal, né, ele coloca os mineiros em risco. Tanto é que a posição da FIENG eu achei muito acertada na fala, muito equilibrada, ao contrário de outros momentos, que eu achei que a FIENG errou muito, mas nesse sentido acertou. O agro mineiro, o setor de café tem se posicionado de uma maneira muito importante. Então, o que a gente precisa agora é de gente estável para a gente negociar. Era hora de chamar aqui todos os empresários de Minas. Olha, nós estamos com esse problema. Isso. Como que a gente vai conversar junto com o governo federal para a gente enfrentar? Não é hora de pensar no pessoal e de fazer brincadeira com internet, de TikTok, gravar videozinho com banana na boca. A postura, nós precisamos de alguém com um pouco mais de maturidade e sabedoria para representar o Estado nessa crise. Agora, e o governador de São Paulo? Também foi meio terrível, né? Porque é da mesma linha, Mas né? ele tenta vender um outro personagem, assim, né? Então, é isso que nós estamos falando. A gente perdeu, ao longo dos últimos anos, a característica das pessoas. Eles viraram personagens. Então, você não sabe quem está exercendo o cargo. É o personagem da banana, é o personagem do boné, é o menino que grava de camisa preta ou de camisa branca conforme a necessidade do momento, soltando fake news. Então, a gente precisa organizar isso. Não dá como sociedade brasileira, com tantas evoluções que a gente teve, ter uma classe política tão atrasada e cada vez pior. Porque a gente tem personagens fazendo mico, brincando, gerando falsas polêmicas. E isso para a economia é a pior coisa, porque isso desorganiza. Quando você solta falsas informações, as pessoas tomam decisões a partir de informações incorretas. Então eu tenho, por exemplo, hoje, coisas contraditórias demais, uma taxa de juros absurda, absurdamente alta e desnecessariamente alta, mas nós temos venda de veículos financiados lá em cima, estourando, vendendo quase como nunca teve. Da mesma forma, a gente tem um avanço muito grande do setor imobiliário. Minha Casa Minha Vida representando mais de 50% disso.
Então, nós estamos num momento de crescimento da economia e de reorganização, depois da pandemia, que foi o governo Bolsonaro. A gente começou a reorganizar as coisas, nós estamos reestruturando os projetos das estradas, as pessoas estão começando a comprar e pagar suas dívidas. Então, você começa a ter outras expectativas. E aí que é nesse momento que a gente precisa de equilíbrio. Mesmo com o laranjão lá em cima desorganizando, Sim. vamos conversar os outros países. A China se posicionou contra o que o Trump fez. Economistas importantes dos Estados Unidos, inclusive prêmios Nobel de Economia, já se posicionaram pedindo impeachment do Trump. Então, é só ele que está desorganizando, o resto nós precisamos organizar. E cadê o sentimento de nacionalismo? Que nacionalismo é esse? Os patriotas, né? Que eles torcem contra. É patriota de quê? É só vestir verde e amarelo e torcer contra o país? Né? Então, a gente precisa reorganizar. E aí a gente precisa que esses interesses pessoais, tanto do governador de São Paulo, que é o estado que fica mais prejudicado, São Paulo é o estado que tem o maior impacto com a questão das tarifas. Minas Gerais, mas Rio de Janeiro, né? E você tem os estados do Nordeste também, tem alguma relevância na exportação. Então, assim, não é hora de brincadeira e nem de pensar na sua questão pessoal, né? O que você achou da postura do Lula? Então, primeiro, o que a gente... É muito polêmico o que eu vou falar, mas o Lula é de um tamanho absurdo, com reconhecimento mundial. E faltam líderes mundiais do porte do Lula hoje. Por isso essa desorganização mundo, né? Os grandes atores perderam a importância. Então essa força que você tinha na Europa, né, de uma Merkel que conseguia de certa forma controlar e discutir, a gente perdeu grandes atores. Tem um vácuo aí, O né? Lula é esse último grande ator aqui no Brasil, com reconhecimento internacional incrível, e que ele consegue pautar essa discussão mundial. Podem dizer que não, mas ele pauta. Se a gente pega os principais jornais nesses últimos 4 dias, desde que foi anunciada a questão da taxa, a gente vê as reações internacionais e o diálogo do Brasil e do Lula, né? É uma questão muito clara que ele está chamando o Trump à maturidade. As declarações dele são muito tranquilas, muito acertadas para esse momento. Eu acho que até, de certa forma, comedidas, óbvio, mas ele está fazendo um embate político. Sim. Fez com o governador de São Paulo, fez com um dos filhos do Bolsonaro. Isso. Quer dizer, isso é importante, mostrar para a população o que é a realidade. Quer dizer, nós vamos ficar refém de um sequestrador que, com taxas, quer pautar o que a justiça brasileira vai decidir? E em momento nenhum ele falou assim, se o Trump me chamar para conversar, eu vou conversar. Sim. Porque existe na mídia, de uma forma geral, dizendo que o Lula deveria ter se aproximado mais do Trump, tem uma crítica muito forte, o Brasil vacilou, deveria ter negociado. Mas nunca foi fechado. Na verdade, parte da mídia tenta colar no Lula uma questão que não é dele. Né? Tenta uma polarização com o Bolsonaro. Ele é o cara que conversa com todo mundo, então a gente vê, quando ele viaja internacionalmente, que ele não é isolado como era o Bolsonaro. Completamente isolado, era vergonhoso. Sim. Ficava ali no cantinho do café lá, isolado, com mais um ou 2 assessores tentando puxar algum assunto, mas ninguém ia conversar com ele. Exatamente por essa postura. Da mesma forma, é o Trump, né? Sim. Que entra com uma força econômica muito grande, mas devagar essa própria economia dos Estados Unidos está começando a se afastar. A Tesla, por exemplo, tem uma queda absurda nas ações e em geral, Twitter tem queda, ou seja, esses grandes empresários não querem ficar colados em alguém que traz prejuízo. Então o agro vai fazer a mesma coisa. Na crise já está abandonando o Bolsonaro. O que vale é o dinheiro no bolso. Nós vamos continuar com essa briga tosca ou nós vamos ganhar dinheiro? Eu vou exportar café para os Estados Unidos ou vou ficar com os meus interesses pessoais? Então, na economia, os grandes empresários, está todo mundo conversando.
Vamos falar de imposto de renda. É possível a gente isentar as pessoas do imposto de renda que ganham agora até R$ 7.000? É possível ou isso é uma ilusão? Não, isso é real. Então, isso que a gente tem que perceber. Veja, nós começamos, ano passado, a gente aprovou a reforma tributária. É algo que está sendo tentado há 60 anos. Tem noção do tamanho disso? Então, para essa implementação, é preciso que você reequilibre outras coisas. Então, dentre essas coisas, durante muitos anos, a classe média e os pobres carregaram o Brasil nas costas, enquanto a classe rica acumulou. Quando eu estou falando de classe rica, eu estou falando de bilionário. É bom explicar, né? Porque a gente tem que ter clareza que nós estamos falando o seguinte, para a gente isentar aí até 7.350, que é a proposta do Lira, a gente vai tarifar só 10% de quem ganha 1.200.000 por ano. 1.200.000, será que você não consegue pagar 10%? Eu acho que eu não conheço uma pessoa que ganha 1 milhão por ano. Eu estou na economia, eu conheço. Você mas, conhece, enfim, né? Mas eu não conheço. Mas essas pessoas não estão preocupadas em pagar, porque elas têm do Estado brasileiro tantas benesses que elas não têm interesse em sair daqui. Por exemplo, qual país do mundo financia o agro igual o Brasil financia? Estou falando só financiamento de dinheiro, não. Eu citei a Embrapa. Isso é financiamento de pesquisa. Claro, que desenvolve o produto, então, né? Com as questões das mudanças climáticas, nossos pesquisadores estão atuando. Bem lembrado. Nosso café é melhor, nosso milho ficou melhor, nosso arroz é melhor. Então, tudo isso, você tem um papel do Estado aí como indutor desse processo de pesquisa e de crescimento. Legal, isso é um investimento que não é de direto, longo prazo. não é plano safra só. Não. E plano safra, nós estamos falando aí de 500 bilhões, né? O maior plano safra da história. Né? E cada vez mais, a cada ano sobe mais. Então, quer dizer, você tem uma desorganização em certos governos, Temer e Bolsonaro desorganizam a coisa, porque quando a gente cria empresas públicas, a Caixa Econômica foi criada para cuidar de poupança que financia saneamento e construção de moradia. Perfeito. O Banco do Brasil foi criado para financiar agro, para financiar outras coisas. Quando eu começo a privatizar e desmontar as empresas, elas passam a concorrer entre si e perdem a principal função delas. Então, a gente tem que pensar que na economia, uma empresa pública, o objetivo principal não é só o lucro, mas ela dá subsídio para que a produção aconteça de forma organizada. Por exemplo, o Correios equilibra as tarifas no Brasil inteiro. Se não fosse assim, né, para você mandar algo aqui para o Nordeste, ou para mandar para o Pará, ou para mandar para algum lugar mais longe, seria inviável do ponto de vista econômico. Então, é esse equilíbrio de tarifas que faz com que o Correios consiga entregar em qualquer lugar e não tem empresa igual no mundo. Ninguém consegue fazer o que o Brasil faz através dos Correios. Na época da pandemia, entregou vacina onde não se imaginava, pela logística. Colocou lá um mal formado como Pazuello, que mandava as vacinas tudo para o lugar errado, porque a capacidade técnica baixíssima. Perdia as vacinas, né? Então, você tem uma estrutura de Estado muito bem organizada. Temos que aproveitar isso melhor. E eu queria que você falasse... E o SUS, né? Não, o SUS é copiado mundialmente. O SUS, apesar do subfinanciamento, né, o nosso SUS poderia ser muito melhor. Nós estamos tentando ainda resolver muitas coisas, principalmente as especialidades, mas o SUS é um avanço brutal. Nós estamos falando de universalização. Assim como muita gente tem crítica à nossa educação, mas ela é universalizada. Perfeito. Muita gente fala assim, antigamente escola, mas quem tinha acesso a essa escola? A escola pública era elite. Pouquíssimas pessoas. Você tinha concurso no Estadual Central, por exemplo, que era pior do que vestibular. Então, quando fala que o meu tempo era melhor, melhor para quem? Então, quando eu falo de universalização dos serviços, é isso. Nós temos que inverter quem paga a conta. Não é o pobre e a classe média que tem que ser achatados. A gente precisa tirar um pouquinho mais de quem já ganha muito para melhorar a vida aqui embaixo. E isso, nós estamos falando aí, é mais do que um 14º. É um dinheiro que vai ser liberado na economia, que deixa de virar imposto, que a pessoa vai comprar o que ela quiser.
Então, o dinamismo econômico vai gerar uma circulação de moeda muito maior do que a gente tem hoje. Agora, olha bem, Gelton, existe uma parte da sociedade que aí, infelizmente, muito representada no Congresso, o Congresso é pouco diversificado, né? Que bate forte nisso, assim, olha, não aceitamos esse tipo de coisa, não aceitamos, né, a questão do imposto de renda, do IOF. Qual que seria a teoria dessa parte do Brasil? De onde tiraria, então, o dinheiro para poder fechar essas contas do governo que tanto reclamam? Primeiro que a gente não tem mais deputado e senador, né? O que nós temos são despachantes de luxo, né? Ficou muito claro agora, são né? elites empresariais defendendo o seu quinhão. Então, na verdade, eles estão ali para disputar o orçamento. Tanto é que depois do impeachment da Dilma, a primeira medida é implementar as famigeradas, que a gente sabe muito bem, dessas transferências dos deputados para as prefeituras, que a Polícia Federal está investigando e que cada vez estão mostrando mais como se financiam as campanhas e por que o Congresso, em sua ampla maioria, é empresário e é agro. Porque não é dinheiro deles que eles colocam, não. Então, o que se pega é, essas campanhas são financiadas como eles chegam lá e por que nós, pobres, me coloco nesse local, bobos, às vezes votamos nesses despachantes de luxo e não em pessoas que podem nos representar. Essa é a grande questão. Voltamos naquela questão do personagem. Quando o personagem é criado, como foi o governador Zema, o personagem do bom gestor. Quer dizer, pegou uma dívida, né, o governo anterior, 94 bilhões, entregou com 113,8 bilhões para o Zema. Essa dívida, só no governo Zema, passou de 170. São dados do próprio Zema, da Secretaria de Fazenda. Ao final do governo pode chegar a 210. São 100 bilhões no governo Zema. Onde que está a diferença disso? Quer que eu te mostre? As isenções tributárias para as empresas saíram de 6 bilhões do último ano, do último governo, agora no governo Zema passam de 20 bilhões nos últimos anos. Uau, de 6 bilhões para 20 bilhões. Vamos falar do que é bilhão? Porque a gente não tem noção do que é isso. A cidade administrativa hoje, em preços reais, ficaria 3 bilhões. Nós estamos tirando da população cerca de 7 ou 8 cidades administrativas inteiras e passando para o setor empresarial. É isso. Isso foi em 2025, em 2024, em 2023, em 2022. E se a gente abre a cada ano, que eles trucaram agora recentemente, que abriu os dados e cadê? Não abriram. Teve uma conversinha fiada, mas não abriu. Então, nem mesmo o fluxo de caixa do Estado está público. Então, você tem acordo da Vale, você tem uma série de questões que estão postas, né? E que não estão claras, inclusive, para a gente investigar. Então, o papel do Tribunal de Contas tem sido fundamental em barrar algumas atrocidades, como era o caso das privatizações aqui do entorno de Belo Horizonte e cobrança de pedágio. Numa região metropolitana, não tem lógica econômica isso. Mas de onde essas pessoas querem cortar? Já que não aceitam o IOF, não aceitam tributar os mais ricos, qual é a proposta? Não, já está pronto. A proposta que está na Câmara, né, com a relatoria do ex-presidente da Câmara, que é terrível, mas ele é um cara que tem sabedoria. E a força das redes nessas 2 semanas atropelaram o Congresso. Esses vídeos de inteligência artificial trouxeram uma realidade para a população de se colocar no lugar que ela realmente está. Nós somos pobres e somos roubados diariamente por uma elite financeira, representada no Congresso. É isso. Tá tomando vinhos caríssimos pagos com dinheiro do nosso bolso. Está viajando de jatinho com o querosene pago pelo público. Então, esses exageros e esses arrobos que para eles se tornaram normais, isso foi colocado sobre a luz e a população reagiu. As pesquisas estão mostrando que a população entendeu o jogo. Então, é preciso fazer essa inversão, é preciso fazer a disputa política. E a disputa política que traz a vitória do ponto de vista tributário.
é mostrar quem que tem que pagar a conta, e não somos nós. Quer dizer, nós vamos continuar colocando 20, 22, 23 bilhões para os empresários mineiros, enquanto eu não tenho uma funcionária, por exemplo, da educação que está recebendo menos de um salário mínimo, Sim. e eu falo que eu não tenho como aumentar o salário, eu vou falar para o policial militar que está nas ruas todo dia correndo o risco de não voltar para casa, que a perda dele de quase 40%, eu não tenho dinheiro para fazer? Eu vou falar para o policial civil que tem cada vez menos possibilidades de investigar os crimes, que eu não posso aumentar o salário, que eu não posso recompor o quadro, quando eu estou concedendo tantos benefícios? Ô Gelton, achei interessante você falando de um passado meio ilusório que a gente às vezes alimenta, né? De que era melhor e tal. Vamos viajar, vamos trazer a história, vamos viajar um pouco no tempo. Muitas pessoas têm saudade da época da ditadura militar, em termos econômicos, inclusive. O que foi o tal do milagre econômico, muito colocado, muito, digamos assim, até usado pela ditadura militar como justificativa até para o regime, para a ditadura? A história ela é sempre construída, né? A história ela é pautada por quem é o vencedor. Então, durante muito tempo, esses dados econômicos foram vendidos como algo maravilhoso, né? Nós temos que lembrar que, do ponto de vista da experiência de planejamento, isso não é dos militares, isso é da inteligência brasileira. Então, você vem desde Vargas montando uma Petrobras, para não ficar tão... Quando tem guerra lá fora, quando tem qualquer problema, você conseguir produzir internamente. Você tem uma Eletrobras. Então, você cria instrumentos de crescimento econômico. Pois bem, isso foi muito bem utilizado em alguns períodos para esconder as mazelas. E a gente teve coisas aí no meio do caminho. Então, por exemplo, o que chamam de milagre econômico, assim como o Plano Real, é vendido como algo que não é. Tá. Nós vamos chegar nele. Isso, tá bom. Foi vendido como algo muito bom que não era. No final das contas, o governo militar entregou um país completamente quebrado, desorganizado, a ponto de, em 81, a gente exportar o que a gente não tinha. Puxa, nós fizemos contratos de venda de produtos que a gente não tinha para entregar. Então, vamos lá. Mas, nesse período aí, a gente tem um processo de industrialização importante, que a gente cumpre até 79, porque o que acontece? Mesmo com o choque do petróleo em 73, em 79, o Brasil toma uma decisão de industrialização. E essa construção da industrialização nos permite atravessar o processo de uma forma melhor. Então, desse ponto de vista, não é dos militares, mas a experiência de planejamento brasileira deu certo em alguns pontos. Não era universal, era específica, e foi uma política extremamente concentradora de renda. A ocupação do país, os grandes conglomerados foram formados nessa época com muitas benesses. Isso eu estou falando de televisão, perfeito. Isso eu estou falando de logística, isso eu estou falando de distribuição de terras, que não houve, houve concentração, houve ocupação das áreas e de decisões completamente incorretas que levam a esse absurdo da desigualdade social no Brasil. Então, esse é um ponto. Tá? Então, o governo militar é herança maldita. É lembrança boa de quem não viveu a época. Né? Porque quem viveu, quem enfrentou isso, né? Os meus pais enfrentaram, não vou dizer nem resistência, Sim. mas enfrentaram isso na minha vida. Quer dizer, eu soube há pouco tempo atrás que minha mãe teve um aborto por perseguição. Eu e minha irmã não sabíamos dessa história. Puxa vida. Nós viemos saber quando o papai ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, voltou doidão da cirurgia. Sim. E começou a contar os casos. Puxa vida. Quer dizer, essa ditadura deixou marcas profundas até hoje. Uma pessoa tão ruim quanto o Bolsonaro conseguiu ainda vencer uma eleição por causa desse recall mentiroso de que os militares são bons. Cada um tem seu lugar. Tem militares bons? Tem. Mas, assim como é nos outros locais, tem várias forças ali dentro. Sim. Não é um bloco majoritário. Isso. Essas disputas políticas acontecem na Marinha, na Aeronáutica, no Exército. E não é algo tão significativo. Tanto é
que não são todos que embarcam no golpe de Estado tentado por Bolsonaro. Perfeito. Uhum. Deixa eu aproveitar, Plano Real. Você falou que o Plano Real não é tão maravilhoso assim quanto dizem. Venderam o Plano Real com uma coisa que ele não foi. Então vamos lá. O Plano Real tinha previsto 4 fases. A principal delas é o RV, que foi o André Lara Rezende, que é um dos principais monetaristas do país e que eu recomendo todo mundo a ler. Mas se vendeu o Gustavo Franco e outros como se fossem os grandes gênios, que não foram. O grande gênio é o André Lara Rezende, reconhecido mundialmente, que faz a transição da URV. Só que, com a transição do real, nós tivemos diversos outros problemas. Vendeu-se do ponto de vista ideológico, para financiar essa estabilidade econômica, a gente tinha que importar mais e isso gerou déficit econômico. E isso, quando o Fernando Henrique entrega o governo, a nossa dívida estava absurda, do ponto de vista internacional e sem reserva econômica, e um país completamente desorganizado e privatizado da maneira incorreta. A Vale está aí para a gente mostrar que essa privatização não foi correta, tentaram a privatização da Petrobras, fizeram desmontes que hoje não permitem que a gente, quando abaixa o preço da Petrobras, abaixe no posto. A gente não tem controle da distribuição e a gente não consegue mais um insumo básico. Por que eu estou falando isso? A pessoa que está no aplicativo de carro está sendo roubada por uma estrutura econômica porque esses preços não estão visíveis. Puxa vida. Vamos falar do aplicativo de carro. Essas pessoas que estão trabalhando se acham empreendedores. Dá para falar que são empreendedores mesmo? Então, a gente tem que analisar a coisa como uma transição. Tá. Né? Muitas dessas pessoas sofreram durante grande parte da sua vida na mão de empresários que não os trataram bem, recebendo salários baixíssimos e sob condições de trabalho absurdas, de horário, etc. e tal. Então, num dado momento... A experiência deles como empregado é muito ruim. Essa pessoa teve a oportunidade de ter o seu carro, mesmo que financiado ou emprestado, enfim. E ele aqui toma as decisões. Mesmo que um cliente seja mal educado, a maioria dos clientes não são. Não é aquele chefe explorador que vende ele por R$400 para a mão de obra estrangeira. Então, isso traz uma nova dinâmica do ponto de vista do trabalho. Perfeito. Assim como as motos, assim como tem meninos hoje que estão pedalando para fazer a entrega, porque ele não conseguiu comprar moto. E esse menino sobe Afonso Pena de bike para entregar lá em cima, no Mangabeiras, o lanche de quem é contra a ciclovia. Então, esse menino está em risco, pedalando pela Afonso Pena, para entregar o lanche quentinho para a gente no Mangabeiras, e a gente não consegue entender que uma ciclovia muda a vida dele. Perfeito. Então, essas pessoas que estão no aplicativo não têm um banheiro, não têm uma estabilidade, não têm um financiamento. Por exemplo, o táxi. Você compra o carro com muitos descontos. Por que não estender para os aplicativos? Por que já não discutir com essa classe melhor? Então, a gente tem que integrar melhor essa população que não aceita mais aquelas condições de escravidão ou semi-escravidão que viviam e que hoje tem certa autonomia para construir sua vida, mesmo que às vezes endividando, mesmo que às vezes não percebendo o tamanho do lucro ou do prejuízo que vive. Interessante. Então, na verdade, eles têm um sonho ali, né? Sim. Você está tentando se colocar no lugar deles. É a isso. Empatia, né? Exatamente. Entender a situação deles. É de que eles estão prestando um serviço de transporte público que me oportunizaram a não ter carro. Ok. Eu não tenho carro porque eu uso Uber, porque eu uso bicicleta, porque eu uso metrô, porque eu uso ônibus. Posso receber minha alimentação em casa. É um carro a menos na rua. Isso. Então, essa reorganização, nós precisamos entender isso melhor e precisamos ativar melhor essas coisas. Boa. Muitos empresários dizem que o Bolsa Família atrapalha na contratação de empregados que hoje são chamados de colaboradores, mas são trabalhadores, né? O que você pensa disso? Atrapalha mesmo. Você tem uma mão de obra semi-escrava, que você paga R$800 mil para o cara, né? E sob condições das mais terríveis. E, de repente, você tem um programa que é ligado às mulheres, tá? Isso. Bem lembrado, né? Que você Bolsa Família na mão das mulheres. Você garante a alimentação, a presença na escola e vacinação. Ou seja,
nós invertemos a lógica. Então, os dados estão mostrando hoje que as meninas não estão tendo mais filhos como era antigamente, cada vez mais a mulher tem uma autonomia, então isso é um processo também econômico, é um reconhecimento e essa mudança para essa sociedade escravagista é pesada, então eles vão ser contra mesmo. Mas do ponto de vista econômico, nós estamos falando de tributação, extremamente desigual, o pobre paga mais imposto proporcionalmente, a cada real que eu coloco, eu tenho 1,79 de retorno. Isso no Bolsa Família que você está falando? Olha só. Quanto mais o governo investe, mais retorno. Mas não é só isso, eu tenho retorno também em menos pessoas que estão internadas. Eu vi isso outro que elas dia. estão se alimentando. Então é menos impacto no SUS, é menos impacto em doença, porque está vacinado, é menos impacto na formação, porque ela está escolarizada. Então ela consegue melhorar a qualidade e começar a estudar, quer dizer... E aí sai do Bolsa Família. Então aquela história de que vai continuar eternamente no Bolsa Família, a família... Os dados dos 2 últimos anos mostram que o maior número de pessoas empregadas com carteira assinada saíram do Bolsa Família. Então é um programa de transição econômica fantástico. As cotas também funcionam assim? É um programa de transição? Pois é. Então, a gente tem que pensar num país desigual. Tá. Que é a nossa realidade, né? Se a gente tivesse em condições iguais de disputa, ótimo, cada um se vira da maneira que quiser. Não é. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso de alguma forma. E se a gente está usando recurso público, a gente tem que usar em quem não tem nenhum tipo de chance. É justo, né? Então, é justo a gente equilibrar, né? Eu tive no Tribunal de Contas, na semana passada, o Tribunal de Contas está fazendo, por exemplo, abriu agora um leque importante para estudar os dados da cultura. O Tribunal de Contas ajudando nessa questão das prestações de contas, que legal, na orientação das pessoas. Por quê? Isso. Porque é um setor que transfere renda de maneira impressionante. O Carnaval de Belo Horizonte, a cada R$1 investido, dá quase R$50 de retorno. Que loucura. Não tem nada no mundo que dá um retorno financeiro desse. Então, a gente precisa discutir melhor a cidade, a ocupação da cidade e como esses fluxos de renda se dão. Óbvio, nós vamos mudar a forma de concentração de renda que está hoje. Mas a gente merece ser feliz, né? Dá para a gente pensar que a ciclovia também incomoda quem, digamos assim, essa elite que está há anos e anos ganhando no Brasil, né? Se dando bem? Incomoda demais. Eu, por exemplo, às vezes eu estou no carro, pego um trânsito e eu vejo o cara de bicicleta passando. Dá uma raiva, né? Ele está livre ali. Então, por exemplo, eu venho de Contagem... Você foi muito irônico agora. Eu venho de Contagem pedalando. Então, de manhã, eu vou cedo, então eu gasto 1h10 para pedalar os 34 quilômetros, tá? Eu gasto 2h30 na volta, porque tem trânsito. Porque parte desse trajeto não tem ciclovia. E aí as pessoas não estudam e fica pior ainda, porque a bicicleta é um veículo de propulsão humana, então está dentro do Código de Trânsito. Então, se eu ando acima de 20 por hora, eu não posso estar na ciclovia, eu tenho que andar na rua. E aí as pessoas confundem. Na verdade, o mundo inteiro está avançando muito nas ciclovias, porque eu tinha 130 quilos pedalando, eu não precisei de remédio. Não, né? Ainda não fiz reorganização que eu preciso fazer Isso. Alimentar, mas pedalando... A sua academia no resolve o meu estresse, resolve a minha organização mental. Eu vou te falar, o caso de não ter um carro, me economiza cerca de R$4.000 por mês. Fantástico esse que cálculo, eu hein? uso para outras coisas. Eu não estou gastando com o carro. Então, por exemplo, se você tem um carro, você paga o seguro, você paga gasolina, o álcool, enfim. Você tem uma série de custos que aí quando a gente traz... Não é investimento, né? Não é. Quando eu pego o aplicativo, eu não pago estacionamento, eu vou no shopping, eu posso ativar os bares e restaurantes, porque ontem, por exemplo, eu fui de Uber, eu tomo meu vinho feliz, cara. Posso tomar uma garrafa inteira e volto para casa de Uber cantando com o cara dentro do carro, feliz da vida. Quer dizer, essas novas dinâmicas econômicas, nós temos que adotar. Então, por exemplo, cidades, inclusive São Francisco, que nós não vamos falar nem de morro de subida, adotou a ciclovia. Paris está fazendo uma revolução, Nova York fez uma revolução. Quer dizer que só lá fora pode fazer? Não, Vitória fez uma revolução, João Pessoa fez uma revolução importante.
Você tem muitas ciclovias, eu morei lá, ia para a universidade pedalando. João Pessoa é maravilhosa. Para que carro? A avenida principal se fecha para as pessoas andarem 5 horas da Simplesmente manhã. de 5 às 8 da manhã. E não é um problema. Não é, porque você reorganiza. Então, assim, a gente não pode entender a relação da bicicleta, da pessoa, como um embate. Na verdade, é uma reorganização. Se a gente continuar com o mesmo número de carros, o mesmo número de pessoas, a gente não consegue mais expandir as vias. Isso. Nós expandimos Cristiano Machado, nós expandimos Antônio Carlos, nenhuma delas está resolvido o problema. Aí nós vamos agora para a construção dos viadutos, não vai resolver o problema. Nós não investimos em metrô. Quantos bilhões do Estado, vamos botar aí, desses últimos 4 anos, nós estamos falando de 60 bilhões. 60 bilhões dá para fazer em parceria com a iniciativa privada, com as 4 linhas do metrô em Belo Horizonte. A gente podia usar as linhas desativadas para ligar, por exemplo, atrás da Serra do Curral, Nova Lima, nos vários distritos, com Sabará. Até trem urbano, tem as pessoas fazendo movimento nesse sentido. A Paraíba agora, ontem foi lançado o VLT em parceria com o governo federal em Campina Grande. E a gente tem trilho aqui na região metropolitana. Tudo, está pronto aqui para a gente usar e os nossos políticos estão extremamente atrasados fazendo videozinho tosco na internet em vez de discutir o que a gente precisa fazer. Mas aí combina com aquilo que você falou, eles estão representando uma classe que não quer mudar isso. Eu estou chamando a atenção para uma coisa, te distraindo do pra que é outra. importante. Tá. Quando eu gero uma crise da ciclovia da Afonso Pena, Isso. eu gero ódio e eu gero voto. É. A pessoa fica contra sem nem saber. Perfeito. Eu tenho um amigo economista, ele botou uma câmera lá na Afonso Pena. Eu vi isso no seu Instagram. Ele tem quase 400 horas gravadas e ele entregou para o Tribunal de Justiça. Quer dizer, hoje a Prefeitura, me parece que nesses últimos 3 dias, publicou um documento que ela está reorganizando o contrato, porque a paralisação das obras gerou um prejuízo para a cidade. Mas teve vereador que foi beneficiado com ódio. Ele conseguiu reeleger, gerando ódio nessa população, que quando a gente vai no Mangabeiras, o bairro reorganizou. Porque pensa, a Avenida Bandeirantes, que eu gosto demais e sou gordinho, eu vou comer churrasco ali em 2 lugares. Por quê? Porque você tem lugar de caminhada. Cara, você caminhando, não dá para comer um churrascão toda hora. Então, o que você tem? Mais academias, mais clínicas de saúde. Você tem os restaurantes mais ligados à saúde. Então, o bairro do Mangabeiras está se reorganizando do ponto de vista da saúde. A partir de espaços para caminhada. Das pessoas idosas que têm um lugar hoje. A ciclovia da Afonso Pena está sendo usada por idosos e cadeirantes como deslocamento, porque as calçadas são prioridade dos carros e você tem ali uma desorganização das calçadas. Vou falar de João Pessoa de novo. Prefeitura de lá resolveu em lei que ela está fazendo não só a rua, mas as calçadas. Reorganizou. Tudo. Então você tem uma acessibilidade maior para a população. A gente travou na história, Minas Gerais ficou atrasada, tem 30 anos que a gente tem os gestores fazendo uma burrice do ponto de vista econômico, que é ir para a televisão sorrir falando que está cortando gasto. Enquanto eu tenho, por exemplo, Salvador e o governo da Bahia, que são oposição, mas o metrô expandiu, o trem expandiu, as ciclovias expandiram, as vias para os carros expandiram. Recife, você sai do aeroporto, você pega o metrô na porta, você vai para a rodoviária de metrô, pega ônibus para onde você quiser. O país está andando em nosso campo parado, é isso que está acontecendo. Deixa eu aproveitar e já jogar a buzina do Chacrinha aqui. Chegou sua hora, viu, Gelton? Fique à vontade. O que ou quem você quer buzinar, tá bom? Então vamos lá. Fique à vontade. A maior decepção para mim nesse momento de crise é o governador Zema. Por quê? Terrível. É a pior pessoa nesse local, no momento em que Minas tem uma grande chance de renegociar a dívida com oportunidade que nunca teve, que o Propag é uma oportunidade que foi criada para Minas,
Porque em nenhuma outra renegociação você pôde colocar ativos e reorganizar. Exclusivo de Minas com o governo Nenhum federal. estado tem ativos, eles já privatizaram tudo. Minas é o único estado que ainda tem ativos importantes por causa de uma lei lá do Itamar Franco, que forçou a consulta popular. Pública, Ninguém conseguiu derrubar isso até hoje. Então, para mim, ele é a grande decepção e, por outro lado, é a comprovação do que eu sempre preguei do ponto de vista econômico. O empresário vai defender o quinhão dele, vai defender os amigos dele. Então, por isso que os recursos são direcionados para esse público e não para o funcionário público que é desprezado pelo governo Zema, não para a população que é desprezada pelo governo Zema. Deixa eu aproveitar, você falou do empresário que tem interesse dele, né? Sim. O que você acha de um partido que junta-se empresários para ocupar o espaço no poder público, o Partido Novo? O que você acha disso? Um atraso completo, né? Porque no conceito básico de liberalismo, eles não são. Eles se dizem, eles fazem um personagem que não é. Porque quando você pega o liberalismo extremo, você está falando de concorrência perfeita. Isso. E não, cada um está defendendo o seu quinhão. Então, nessa lógica, eu citei os vereadores, eles pregaram ódio durante a campanha eleitoral e foram muito bem eleitos e bem financiados pelos setores onde o ódio foi criado. Então, isso é uma máquina. Então, mas veja, eu defendo que tenha representação empresarial. Perfeito. É preciso. Só que você precisa ter equilíbrio de forças. Proporcionalmente. Isso. Não dá, a gente não pode excluir no processo democrático nenhum tipo de pessoa. Nós precisamos que participe do embate, porque esse embate é que melhora os processos. Então, da mesma forma que eu tenho dos empresários, eu tenho que ter do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma que eu tenho do Partido dos Trabalhadores, eu preciso de outros setores representados, do turismo, da economia. Então, você precisa ter uma gama de partidos que representem a sociedade da forma que deveria, que é o que não acontece hoje. Então, eu adoro discutir liberalismo com o pessoal do Partido Novo, porque eles não são liberais, eu gostaria que fossem. Muito bom. Escala 6x1. Ótimo. É possível? Tem que acabar. É regime de escravidão. Nós não estamos defendendo a família? Como é que eu tenho família com 6x1? Não tem jeito. Como é que você namora com um dia só? Não, no supermercado, no Dia das Mães, estava aberto e senhoras trabalhando ali no caixa. É uma lógica absurda, porque você não permite a pessoa usufruir da vida. Então, veja, quando eu tenho uma escala 6x1, eu perco o meu relacionamento com o mundo. Isso. Se eu perco o relacionamento com o mundo, eu vou me colar em quê? Nas redes sociais. E eu viro um personagem igual o Zema, igual vários outros, que são uma falsidade do ponto de vista real. O Zema não é aquilo. Pessoalmente, deve ser delicioso conversar com ele, saber das histórias. Mas esse personagem que está na televisão agressivo não nos agrada. Sim. Talvez o empresário agradasse. Então, a gente precisa mudar isso. E essa escala 6x1 não permite... As pessoas chegam cansadas. Não permite namorar, não permite usar bar e restaurante, não permite usar a cidade. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão indo para casa porque estão cansadas, dormem no transporte público, porque elas saem, por exemplo, gasta 2, 3 horas para chegar, 2, 3 horas para voltar, que hora que eu vou para o boteco? E elas produzem menos também? Claro, você está estressado, você está cansado, então vai aumentar outras questões, né? Saúde. Cada vez mais saúde mental agravada, o uso de remédios, os vícios, e aí a gente fala, por exemplo, dos jogos, né, do Tigrinho e tal. Essa semana saiu uma estatística que esses jogos estão atrasando a entrada na faculdade de algumas pessoas porque estão gastando com isso, em vez de gastar, investir numa universidade em educação. Quer dizer, elas estão matando o futuro por um sorteio que ele nunca vai ganhar. Boa. Vamos falar sobre legalização da cannabis. Você é contra ou a favor? Qual a sua opinião? Então, eu tenho uma opinião pessoal que é muito agravada, porque o meu pai precisou de um tratamento com canabidiol. Então, eu me mudei de Belo Horizonte porque aqui não tinha as condições, na época,
para poder fazer o tratamento do jeito que ele precisava. Nós fomos para João Pessoa, Não acredito. porque lá, na justiça, já tinha mais estabelecido. Ou seja, ele foi lá, o plano de saúde atendeu, o neurologista indicou que ele estava começando a perder a força, Isso. por causa de Parkinson, algumas questões. Aham. O neurologista deu o laudo, nós fomos no SUS, entra-se com o processo judicial e através do canabidiol ele recuperou a vida. Então, faleceu ano passado, mas enfim. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E eu acho que a gente tem que tratar isso não como economia, mas nós temos que tratar como saúde. Da mesma forma que a gente fala que o tigrinho é um vício, as drogas também são. E eu vou falar mais. Enquanto negócio, ela deixou de ser tão importante. Essas grandes empresas do crime hoje estão muito mais ligadas. Quando a gente cita o PCC, por exemplo, ele está muito mais estruturado nos contratos públicos, na verdade. construção. Porque você vai ficar em embate na rua, você deixa para outro fazer. Então, até a inteligência nesse sentido já tem mostrado que até do ponto de vista econômico a droga não é tão rentável mais. Cara, então, nós interessantíssimo precisamos seu tratar raciocínio. isso como saúde. Quer dizer, veja, Entendi. eu formo um policial militar, né? Ele, depois de soldado, ele se forma, ele continua estudando, ele vira tenente, ele vira major, ele vira capitão. Eu vou botar esse cara caçando Zé Droguinha na rua? Com a inteligência que eu tenho dentro de uma polícia militar, dentro de uma polícia civil? É um desperdício, você está dizendo. Né? É isso. Nós fizemos isso o século passado todo do e não ponto de vista econômico, não funcionou. Entendi. Quer dizer, eu estou botando meus policiais em risco. Eu perdi um primo meu, que foi assassinado, um policial civil, exatamente nessa lógica. Para quê? Quer dizer, eles têm mais armas, porque o ex-governo liberou isso de uma maneira proposital, isso também é econômico. Tá. Então a polícia militar hoje nem tem armas adequadas para enfrentar esse crime. Então não é inteligente da forma que está. Eu tive um grande professor, foi o Coronel Severo. Lembro dele. Quando eu estudei, nós fizemos durante um ano um estudo da universidade com a polícia militar. Estava se implantando a questão do geoprocessamento e ali você tinha um mapa da cidade da criminalidade. E aí a inteligência, isso que eu estou falando, que eu conheço por dentro a PM nesse sentido e louvo os esforços, os estudos, ela tem que ser usada a favor da população e não contra. Então não tem lógica mais a gente continuar com esse pensamento atrasado, né, de que uma pessoa que usa qualquer tipo de coisa é bandido. Então, eu tomando uma garrafa de vinho sou bandido? Eu viciado, por exemplo, açúcar, em chocolate, cachaça, que eu não gosto de uma cachaçinha, isso é um problema social? Não, não é tratado da mesma forma. Então, nós temos que, o principal da economia é a busca por um certo equilíbrio. Interessante. A gente precisa buscar essa reorganização. O Gelton, achei interessante porque você se lembrou do Coronel Severo e eu me lembrei do CRISP, que era um grupo que fazia um trabalho entre a universidade, maravilhoso, né, e a polícia. Né? Isso. Os policiais, inclusive, frequentavam a universidade. A gente... Surgiu banda da PM depois disso, que é fantástica. Nesse diálogo. A gente evoluiu, posso usar a expressão? Atrasou demais. Atrasou porque é isso, nós estamos matando a ciência. Esse povo que está aí é tiro, porrada e bomba. Não tem inteligência. Eu me lembro de policiais da Fafiche. É claro. Frequentando as aulas. Na Fafiche, na PUC. PUC. Então, nós estamos falando que a gente está formando, a gente forma na Polícia Militar pessoas altamente capacitadas e a gente despreza o conhecimento dessas pessoas. Olha, Polícia Militar tem pessoas especializadas para cuidado das pessoas em situação de rua. A gente não sabe disso. A Polícia Militar tem gente altamente especializada que estuda o fenômeno, tem teses de doutorado, dissertações de mestrado maravilhosas. A própria polícia deveria divulgar mais isso, né? Mas não é de então, interesse. É isso. A gente tem uma inteligência que não é publicizada. Vende mais a notícia ruim. Boa. Vamos lá, caminhando para o final. Estou achando interessante porque você é um economista bem, digamos assim, com opiniões diferentes
E muito sensível. Você acredita em Deus? Acredito muito. Como é que é esse Deus que você acredita? Pois é, a minha relação é muito pessoal, eu com ele. Né? Eu aprendi desde pequeno dessa conversa. E aí, óbvio que eu vou me emocionar falando disso, eu tive um pai exemplo, que a transição dele, né, o falecimento foi isso, conversando com Deus. Então ele, 2 semanas antes de falecer, me chamou e chamou um bispo, um amigo dele, e falou com a gente, falou, olha, eu estou pronto para ir, conversei com Deus e vai chegar a minha hora. Com essa tranquilidade? Eu quero organizar as coisas nessas últimas 2 semanas, assim. Sim. Porque eu pedi para Deus que eu quero passar o meu aniversário. Ele faleceu 2 dias depois do aniversário. E ele faleceu num hospital que ele brigou com todo mundo Bangaveiras, foi o Hospital Horizonte, e foi muito bem tratado, muito bem cuidado até o final. Do ponto da equipe que cuida ali da parte nutricional, atendeu um pedido dele, que era uma muqueca capixaba e o refrigerante mate couro. Então ele descansou exatamente no pôr do sol, que era onde a gente ia para a Serra do Curral assistir. Então eu aprendi a não gostar do Zema com meu pai, a gente disputando a Serra do Curral, que tem que ser nossa. A Serra do Curral é nossa, não é de mineradora. Nós temos que reorganizar aquele espaço. Então a economia é isso, é essa ligação com Deus, e é uma economia que eu estudo para transformar a vida das pessoas e não para priorizar uma elite financeira. A minha economia é uma economia ligada a Deus, da transformação da sociedade. O que você pensa sobre morte paliativa, cuidados paliativos? Fantástico, fantástico, porque nós estamos vivendo uma transição demográfica muito forte. Então, pelo SUS e várias outras coisas, a gente está conseguindo sobreviver mais. E você tem pessoas com renda, e às vezes isoladas com renda, vivendo solitárias. E muitas vezes enfrentando situações que a gente nem sabe. Quer dizer, foi feita uma pesquisa em Belo Horizonte sobre população LGBT idosa. Nossa. Trabalho fantástico da UFMG. Quer dizer, está mostrando e sinalizando. Quer dizer, nós vamos ficar nesse atraso ainda de deixar uma pessoa sofrendo. Quer dizer, meu pai foi para o CTI 3 vezes. Na 3ª vez, ele não sofreu nenhum processo invasivo. Ele falou, eu não quero que o meu corpo seja mantido por máquina. É uma decisão minha. A partir desse momento, o hospital iniciou os cuidados paliativos. E isso foi aprovado na mesma semana, na semana anterior que ele faleceu. Foi uma luta dele que as pessoas tivessem a opção. Quer dizer, ele me pediu que ele fosse cremado, ele foi cremado, ele pediu para jogar as cinzas dele em alguns lugares. Então ele conseguiu organizar essa transição de vida. Então quando você pergunta de Deus, Deus é o cara que oportunizou ele a fazer isso. E como não acreditar em Deus? E você é doador de órgãos, né? Sou doador de órgãos de sangue e também de medula. Eu fiz o que precisava ser feito da coleta, para que se aparecer algum doador compatível, eu estou à disposição para isso. Gelton, eu perdi um grande amigo meu no ano passado, que também ficou internado no Hospital Horizonte, e ele também pediu cuidados paliativos, não queria ser ligado em nenhum aparelho, pediu inclusive morfina, porque ele queria sentir menos dor, e ao final de tudo, ele ainda complicou mais ainda a situação lá, porque ele pediu para doar o corpo dele para a Faculdade de Medicina do UFMG. Olha que Os médicos não sabiam o que fazer, teve que vir um professor da Faculdade de Medicina lá no Hospital Horizonte para explicar aos médicos. Ele não teve um enterro, não foi cremado. Sim. E hoje ele está lá na Faculdade de Medicina. Gerando conhecimento. Gerando vida, na verdade. Salvando muitas vidas. Mas é difícil, porque a gente não teve um ritual do fim. Ele para mim, continua vivo. Rapidamente, eu aprendi com meu pai. Ele foi criado na cultura evangélica, né? Mas ele era um cara, assim como minha mãe, com mente muito aberta. Então ele estudou, ele começou a estudar. No final, assim, nos últimos 2 anos, a questão das matrizes africanas, das religiões africanas, da América Central.
Sim. E isso ajudou no processo de decisão dele, porque na concepção dele, após essas leituras, a morte não é o fim. E essa transição de vida, ele pediu que não houvesse aquele momento final ali de enterro e tal, isso. porque ele pediu que no dia as memórias fossem lembradas, que as histórias fossem contadas, as piadas. Então a gente se reuniu para falar merda, para contar as coisas da vida dele, as bobeiras que ele fazia, do tempo que ele jogou bola, os amigos apareceram. Então, essa transição pode ser diferente do sofrimento. Diferente. A gente não precisa cultuar a dor como a gente faz. Legal. Gelton, o nome do seu pai? Também. Porque é Gelton Filho, né? Isso. Legal. Terminando mesmo assim, a nossa sociedade está preparada para essas pessoas idosas? Não está. Não está porque ela não reconhece o idoso como autor de si mesmo. A gente cada vez mais poda o idoso, impede que ele viva a vida dele. As decisões são dele. Então, um dos principais abusos é o abuso econômico. Então, essas pessoas estão perdendo a qualidade de vida, às vezes por disputa dos filhos, às vezes por alguma desorganização. E a gente precisa estruturar melhor isso, porque não é só, né? Meu pai falava isso muito, conversou com os médicos, né? Quer dizer, eu tive todas as condições financeiras de ter todos esses cuidados ao fim da minha vida inteira. E quem não teve? Não tem. Que é a maioria da população. Quer dizer, ele enfrentou diabetes por mais de quase 30 anos, porque todas as tecnologias estavam disponíveis, porque ele tinha recurso para isso. E quem não tem? Morre lá atrás. Então, isso também é uma perda econômica. Claro. Então, a gente precisa reorganizar, porque a pessoa idosa tem muito conhecimento e tem muito ainda a entregar para a sociedade. E nós não estamos reconhecendo isso. Boa. Legal. Gelton. Um abraço. Estou à disposição. Você está nas redes sociais. Tô. Como é que é? Qual que é? @Gelton Filho. Fácil assim? Fácil assim. Isso, legal demais. Obrigado, querido. Parabéns. Gelton Filho. Valeu. Obrigado, viu, querido? À disposição. Muito bom. Bom, chegamos ao final, né, de mais um papo aqui. Na verdade, não vou nem falar que é um final, é uma transição, como eu acabei de aprender aqui com o Gelton, tá? Entre no nosso Instagram, vai lá no @Papo com Elias. Temos também o nosso canal no YouTube, Papo com Elias. Se inscreva, joinha, aquelas coisas todas. Mas principalmente comente, faça sugestões, críticas. Fique à vontade, sugira nomes. Vamos participar juntos, vamos construir juntos, né, esse espaço, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. O meu Instagram é o Elias Sunshine, porque Elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. E eu, sobrei.